toda a paraxá é muito especial. Todas. Mas essa, pessoal, essa é de fato bastante diferenciada, porque Israel tem a revelação da lei no Sinai. E para nos deixar um pouco curioso ainda mais a respeito dessa paraxá, que deveria se chamar a revelação da Torá, não deveria? Essa paraxá deveria se chamar o recebimento das 10 palavras no Sinai. Essa paraxá deveria se chamar o poder sobrenatural de Deus, que manifesta na terra aos homens. Mas ela se chama Itro. Ela se chama Jetro. Quem foi Jetro, pessoal? O sogro de Moisés. Além de sogro, sacerdote pagão. Ele trabalhava com divindades malignas. Como um homem desse pode ser enormemente honrado com o nome da paraxá? Como pode? Jetro, pessoal, a paraxá Jetro, ela tem, os rabinos a chamam de abundância, né? Porque, pela tradição, Jetro foi o único homem a adicionar estatutos e ordenanças na própria Torá. Interessante demais. Eu vou apenas abordar esse tema com vocês, porque nós vamos falar sobre um outro tema, mas Jetro tem uma importância fundamental no povo de Israel em meio à travessia do deserto. Né? Jetro, ao ver aquela multidão que clamava por Moisés, por juízo, né, para que ele pudesse discernir entre o bem e o mal em meio a todo o povo de Israel ali, naquela travessia, Jetro chama e fala: Moisés, não é bem que se faça assim. Partilhe o seu poder, divida as suas funções, nomeie juízes capazes, pessoas que possam julgar causas menores, e que você fique apenas com as causas maiores. E Moisés, como um homem humilde, como um homem que ouve bem a palavra de Deus, escutou o seu servo, o seu sogro, e assim o fez. E é um princípio muito importante, pessoal. O Rabino Marcelo já abordou esse tema, né? Como que é essa divisão, porque tanto na esfera pública quanto na esfera privada, aquilo que se serve de serviços públicos precisa passar por essa visão. A gente precisa de gente, pessoal, senão gera fila. É algo que Israel aprendeu há 3.000 anos atrás no deserto. Se não houver pessoas capacitadas, treinadas para dar atendimento à população, haverá filas, haverá um péssimo serviço a ser oferecido. Obviamente, o serviço público está atrelado também ao pagamento desses servidores. O caso do nosso estado de Minas Gerais está em plena crise, né? Não adianta a gente falar em aumentar servidores se não tiver condição de pagar. Mas, entendem, se existe um gargalo, se existe uma fila, precisa de ter pessoas para desobstruir, para dar andamento a esse serviço público. Então, essa foi a maior contribuição que Jetro pôde oferecer à Torá, e é por isso que ele é, como se diz, engrandecido com seu nome a essa porção. Mas essa porção, eu queria trazer para vocês um outro aspecto a respeito dela, que é o texto, que é o título que eu nomeei essa porção, que trata do poder sobrenatural de Deus. E eu oro nesse momento para que você seja impactado com esse poder, pessoal, com esse poder. Esse poder que ora age, que ora atua no macrocosmo, que cria o mundo, que abre o mar, que lança 10 pragas em Faraó, que faz maravilhas, que ressuscita ossos secos em pleno vale, que age no macro, mas que pode agir no micro, que pode agir nessa esfera aqui, ó, que pode agir nos seus ouvidos, que pode desobstruir a sua visão. Esse é um poder sobrenatural. Nós vamos falar sobre isso. Jetro foi divinamente impactado por esse poder sobrenatural. E eu oro para que você receba esse poder,
que você seja impactado por esse poder sobrenatural que vem somente de Deus, não vem de homens, não vem de homens. Então acompanhe comigo na tela, a Paraxá Jetro, Itro, ela está no livro de Êxodo, do capítulo 18 até o capítulo 20. A Paraxá, a Haftará é fantástica de Isaías, nós vamos abordá-la aqui. Isaías capítulo 6, e vai até o capítulo 9, e Mateus capítulo 27 até o capítulo 28. Então, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 18, a partir do verso 1. Por gentileza, vamos abrir as nossas Torás. Ok, pessoal, vamos lá. Êxodo capítulo, vou projetar aqui para vocês, Êxodo capítulo 18, a partir do verso 1. O que diz o texto? Diz assim: E escutou Jetro, Itro, chefe de Midian, sogro de Moisés, tudo o que Deus fez a Moisés e a Israel, seu povo, como tirou Israel do Egito. Pessoal, esse primeiro versículo já tem um grande segredo. Jetro escutou a voz do Senhor. Shema Itro. Shema Itro foi lido aqui? Pessoal, o Shema é a oração que todo o povo de Israel faz. Toda a sinagoga é feita. E esse sacerdote midianita, que nunca ouviu falar do Deus de Israel, ele ouviu. E não somente ouviu, mas moveu. Ele ouviu os grandes feitos que Deus havia feito ali, na travessia do mar, no julgamento dos inimigos de Israel. Ele foi tocado pela palavra de Deus, pelos seus ouvidos. O Eterno está exercendo poder aqui nesse homem, no microcosmo, no ouvido dele. De modo que Jetro escuta a voz, escuta os feitos sobrenaturais que o Eterno faz a Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu. Jetro tem a noção de que o nosso Deus é apenas um. Aquilo que Israel gastou grande parte do seu tempo em plena travessia, na entrada de Canaã, para descobrir que o Eterno é um, Jetro foi tocado violentamente com essa verdade. O Eterno é um. Esse homem que conhecia, pessoal, centenas de divindades, ele era sacerdote pagão em Midian. Ele conseguiu escutar a voz, os feitos de Israel, os feitos de Deus, e trouxe mudança na vida desse homem. Aí começa o poder. O Eterno mexe em nós, pessoal. O Eterno, ele limpa os nossos ouvidos. Ele permite que o cego vê. Ele permite que nós possamos entender a visão da restauração. Isso não é de nós, não. Isso não é de homens, não. Entende, pessoal? Isso é de Deus. É só Deus que abre o seu entendimento. Não é pela minha força, não é pelo meu poder, não é pela força do Rabino Marcelo, nem do Rabino Mateus, nem do Rabino Shulam. É o Eterno que abre o seu entendimento. Eu lembro, vou citar aqui meu querido amigo Renato Ramos, nós trabalhávamos juntos, e nós tínhamos um grupo de oração ali na empresa, e eu não conhecia. E, de repente, o Renato chegou e viu aquele grupo de oração. É muito comum nas empresas, né, ter um grupo de oração assim na hora do almoço. E ele falou assim: Ei, vocês querem conhecer um pouco mais sobre Israel? Querem conhecer mais sobre o Deus de Israel? Falou só assim. Nós temos uma congregação que estuda a respeito disso. Pessoal, foi 20 segundos de fala. 20 segundos. E aquilo entrou no meu ouvido. Falei, opa! Israel existe? Israel existe? Existe alguém que fala sobre Israel? Aquilo ali me trouxe. Em meio ao meu grupo, todos ficaram estagnados. Não, isso aqui... eu já fui lá. Aquele povo toma vinho, não fica perto deles, não. Aquele povo ali celebra a festa de Deus, em meio ao nosso grupo. Mas aquilo ali me incomodou. Foi por ouvir a palavra. Mas não teve doutrina, não teve nada. Escute a respeito de Israel. Vocês querem conhecer mais sobre Israel? Foi isso, pessoal. Foi isso que me tocou. Uma pergunta.
Quais são os feitos sobrenaturais de Deus para Israel nos dias de hoje? São possíveis ser vistos? São, pessoal. O existir de Israel nos dias de hoje é um efeito sobrenatural. Nós, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com todos os nossos sentidos, é possível ver que a existência desse Estado nos dias de hoje é um milagre. É um milagre. É um milagre, por isso que nós devemos orar incansavelmente pela existência do Estado de Israel, incansavelmente. Essa semana agora, o Irã se levanta novamente com planos malignos de destruir Tel Aviv. Nós precisamos, meu irmão, urgente, levantar esse clamor incansável por Israel, incansável. Nós somos testemunhas disso. Não tem como você negar isso. Você aqui dessa casa, você que nos assiste pela TV Sião, não tem como você negar. Não é possível negar. Como o poder sobrenatural do Eterno poderá agir na minha vida individualmente? Ora, quando nós falamos no macrocosmo, ok, acontece, mas e em mim? Como que o Eterno age em mim? Vamos estudar a respeito disso. Como os feitos sobrenaturais do Eterno soam em nossos ouvidos hoje, depois que conhecemos sobre a restauração pessoal? Como que, lembra aqui, coloca aí a mão na cabeça, lembra como que você era antes, como você está agora. É possível, nós fazemos isso no encontro com Yeshua, quando nós encontramos com Yeshua, a gente não consegue ser mais, aquelas obras que fazíamos ficou para trás. Mas quando você toma consciência do estar aqui, do conhecer tudo que já conhecemos, é impossível dizer que você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa. Não é a mesma, você foi transformado. Você foi transformado, de modo que existem duas pessoas, um antes e o depois. Nos programas de beleza, assim, pega a pessoa antes, a pessoa antes, sem maquiagem, sem corte de cabelo, sem nada, e depois. É assim, pessoal, essa é a nossa fotografia aqui de Har Sion. É espiritual, nós fomos transformados. Só que Moshe também proporcionou, Moisés também, ele tem duas partes, um antes e o depois, não é? Jetro, ele conheceu 2 Moiséses. Jetro conhece. Olha que interessante. Jetro conhece 2 Moiséses. Ele conhece o Moisés antes e ele conhece o Moisés depois. Ele conhece um Moisés que chega com uma aparência de egípcio, ainda com vestes egípcias. Um Moisés que adentra ali a sua casa, ele começa a se interagir com sua filha, salva a sua filha, dos seus salteadores, não é assim a história? Moisés, ele adentra ali, salva Midian, como é que chamava a esposa? Sífora. E ele ali começa a adentrar em meio à casa de Jetro. Então, era um homem egípcio, um homem que ainda não tinha passado pelo encontro da sarça. Ele não tinha ainda passado por algumas coisas. Ele tinha a identidade de ser um hebreu. Isso é fato. Mas ele não havia tido esse encontro com Deus. Não havia. E é interessante que Moisés é o exemplo da humanidade, é o exemplo maior que o ser humano tem que seguir, pessoal, no sentido de homem, no sentido de humildade. Olha que interessante que Moisés faz. Ele presta contas a Jetro, porque ele comandava o rebanho de Jetro. Então, olha no texto. Ele diz aí, em Êxodo, capítulo 4, no 18, e andou Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, andarei, por favor, e voltarei aos meus irmãos que estão no Egito, e verei se eles ainda estão vivos. Ele presta contas a Jetro. E depois, pessoal, aí já não vem mais um pastor de ovelhas, no sentido
micro, mas já vem um grande líder de Israel. Jetro consegue ver 2 homens separadamente. O maior líder de Israel e um homem, e mesmo assim sendo o homem mais humilde sobre toda a face da terra. Êxodo capítulo 18, a partir do verso 8, diz aí: E contou Moisés a seu sogro tudo o que fez o Eterno ao faraó e ao Egito por causa de Israel, toda a fadiga que os lançou no caminho e como os livrou o Eterno. Então Moisés, ele se transforma, ele tem esse encontro com Deus, e é interessante, ainda abordando somente o último aspecto de Jetro, que é importante a gente observar, que Jetro, ele viu 2 grandes feitos, ele ouviu pelo menos, né? Ele ouviu a abertura do mar, todos os livramentos de Israel no Egito, todas as pragas, ele ouve isso, mas ele não ouviu de nenhum missionário, né? Imagina, já tinha algum missionário ali naquelas terras, falando, olha, não, ele não ouviu, ele ouviu possivelmente dos inimigos de Israel que estava adentrando ali aquela terra. E o que Jetro faz? Ele percebe que existiam 2 grandes feitos, a abertura do mar e a vitória contra Amaleque, pessoal. Segundo os rabinos, a vitória que Israel teve sobre os amalequitas foi um ponto decisivo no testemunho de Jetro. Ele falou, opa, Amaleque, pessoal, o espírito de Amaleque, só para vocês terem uma ideia, ainda ronda os dias de hoje. É esse espírito que habita ao lado, ali à destra, desses grandes ditadores ainda. É esse espírito. Mas ali, Amaleque estava em carne e foram vencidos. E o que é interessante a gente observar? Nos dias de hoje, nós temos também outros grandes feitos, como o Shoah, o Holocausto, não foi? Onde centenas de milhares de judeus foram aniquilados. E o que a gente percebe? A mão de Deus sobre eles. A gente percebe o quê? A travessia, vales de ossos secos, saindo de campos de Auschwitz e Birkenau, ossos em carne, vão para uma terra, conquistam essa terra, e lá já precisam de lutar. Então, esses são os feitos de Israel hoje, e foram os feitos de Israel no passado. Encerramos essa pequena abertura de Jetro, e eu queria chamar a atenção para você para um grande e enorme feito, grandioso, que o Eterno pode fazer. Como o poder sobrenatural age em nossas vidas. Como? Começa a partir de onde? Pessoal, começa a partir dos nossos ouvidos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Agora, muitos perguntam, eu já vi várias orações, Senhor, me mostre a tua vontade. Senhor, fale comigo. Aí o Senhor fala, não, eu já falei, está aqui, ó. O que eu quero que vocês façam é obedecer a minha palavra. Não tem nada de novo, não tem nada de novo. Obedeçam a minha palavra. Obedeçam, escutam a minha voz. A minha voz está aqui, ó, talhada, inicialmente em pedras, mas através do Messias ela é talhada no seu coração. Esta lei precisa ser talhada no seu coração para você ouvir a voz de Deus. A vontade de Deus já está totalmente escrita, já está escrita. Acesse-a, acesse-a, e você descobrirá como pode agradar o Eterno. Ouvir a voz de Deus, esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que essa paraxá nos ensina? Fazer alianças. Fazer alianças. Precisamos nos aliançar ao Eterno. Estas alianças, pessoal, as alianças que o mundo faz, os contratos que o mundo faz, geralmente envolve perdas e ganhos, né? Geralmente assim os advogados nos ensinam, você tem que ver o que você vai perder com essa aliança, mas essa aliança aqui você só ganha aqui e na vinda vindoura. Você não perde absolutamente nada. Nada, nada, nada.
Toda aliança feita com o Eterno é ganho, é somente ganho. Existe uma piadinha em Israel que o Eterno, quando foi anunciar a Torá para os povos, chamou os italianos. E a primeira, com amor, né, com o nosso total amor aos italianos, mas chamou os italianos e falou: olha, eu tenho aqui uma lei e gostaria de entregar a vocês. Os italianos perguntaram: o que diz essa lei? Ah, essa lei diz que você não pode matar. Não, desculpa. Essa lei diz que você não pode adulterar. Eu falei: não dá. Não dá porque não conseguimos. Aí ofereceu para os alemães, e está lá primeiro, o que diz esse texto? Fala: olha, não matarás. Eu falei: não conseguimos. E aí chegaram até Israel. O Eterno chegou até Israel e perguntou: aqui, eu estou com uma aliança, quero fazer aliança com vocês. E Israel pergunta: quanto custa? Ele falou: é graça. Então me dá 2 vias? Então Israel pede 2 vias dessa lei? Porque não custa nada. Ela é de graça. Tudo que fazemos é pela graça do Eterno. A graça do Eterno sempre esteve em todo local dessa terra. Ela não foi inaugurada com o sacrifício de Yeshua, pessoal. Isso é graça. Isso é graça que Ele concede a mim e a você de ouvir a palavra dEle. É somente graça. E essas alianças que precisamos fazer é essa aliança de ganho. Precisamos sim fazer essa aliança com Deus. Precisamos. Você sabe por quê? Porque hoje nós somos o templo móvel. Quem aqui já morou de aluguel ou já alugou, não tem um contrato? E esse contrato diz respeito dessa relação de habitação. O Eterno habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você, por isso que precisa de ter um contrato. Precisa de ter um contrato. Espera aí, ele vai habitar nesse corpo. Esse corpo precisa ter algumas regras de funcionamento. Entendem? Vamos fazer aliança. Isso não é novo, pessoal, isso não é novo. Desse modo, nós temos já 2 pontos alcançados. Precisamos ouvir, chamar, que é não somente ouvir, mas também obedecer. Fé com obras, ouvir e obedecer andam juntos. Precisamos fazer o pacto, que envolve o pacto de aliança, né? E também, conforme avança o texto, quais são essas promessas, né? Quais são os bônus desse contrato? Olha o que está escrito aí em Êxodo capítulo 19, a partir do verso 6. Vamos ler todo mundo junto? E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Povo santo, nação eleita, reinos de sacerdotes. Reino de sacerdotes significa acesso ao Pai. O sacerdote tem livre acesso ao Pai. Uma nação se chamará de Mamlech Koamim, reino de sacerdotes, nação santa, acesso direto, confidencial, pessoal. Temos acesso direto à sala do trono, pessoal. Uma geração que é chamada por sacerdotes. Esse é o plano. Essa é um dos bônus que teremos. E no versículo 7, nós temos também um outro ponto muito importante, que diz aí: e veio Moisés, Êxodo capítulo 19, verso 7, e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que ordenou ao Eterno. Agora vem o mais importante. O que está aí? Agora está o mais importante de todo esse evento que nós faremos juntos aqui agora. Vamos ler? Está transliterado? Vamos ler junto. Kol asher diber, Adonai naaseh, vayashiv. Sabe o que vocês disseram? Sabe o que vocês disseram? O mesmo que Israel disse ali ao pé do Monte Sinai. Tudo o que falou o Eterno faremos.
Pronto. Tudo, pessoal, tudo. Precisamos de assumir essas posturas. Nós precisamos de assumir essa responsabilidade diante do Eterno. Eterno, a tua palavra é verdade, ela serve para mim nos dias de hoje. Então, o que o Senhor disse para mim fazer, eu farei em segunda pessoa. Toda a lei foi promulgada individualmente, pessoal, para cada um. Embora o povo, um coletivo, mas é individual. Esse juramento foi feito unanimemente por todo Israel. Versículo 9. Então disse o Eterno a Moisés: eis que venho a ti na espessura da nuvem, para que ouçam o povo enquanto eu falo contigo, e em ti crerão para sempre. Pessoal, está acontecendo aqui um grande mover. O Eterno está se aproximando do monte. Pessoal, grandes feitos, grandes efeitos naturais acontecerão aqui. E esses mesmos efeitos estão acontecendo, sabe aonde? Lá no Gólgota. São duas alianças, pessoal, que estão se consolidando aqui nesse momento. O Eterno está se manifestando aqui a todo Israel. E o Messias está se revelando ali no Gólgota, está entregando o seu espírito. Está dizendo, pela volta nona, clamou Yeshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Está acontecendo aqui um momento de encontro, um alinhamento celeste aqui entre os textos. Pessoal, isso é o sobrenatural, a gente precisa entender esses grandes feitos. Só que antes que esse encontro se consolide, está faltando ainda um outro detalhe, que o Eterno coloca aí no texto. Eu vou projetar a imagem para vocês imaginarem o que é. Pessoal, é brasa, é fogo, é santificação. É brasa. É brasa que não pode ser pega pelas mãos, mas apenas com uma tenaz. É brasa que queima iniquidade. É brasa que queima pecado. É brasa que queima o que precisa ser queimado. Se chama santificação. O Eterno ordena a todo Israel: preparem, lavem as suas vestes. Lavem as suas vestes, porque vocês terão um encontro com o sobrenatural. Se purifiquem, se purifiquem. E a purificação envolve queima, envolve fogo, envolve forja. A santificação, pessoal, envolve a nossa força contra o pecado, entendem isso? É por isso que é fogo, por isso que queima, por isso que é contra a sua vontade ser santo. Então você precisa lutar contra essa grande força que vai tentar tirar a sua santidade, mas o fogo tem que queimar essa malignidade, essa intenção maligna. Olha lá o que diz o Eterno. O Eterno diz: disse o Eterno a Moisés: vai ter com o povo, santifica-o hoje e amanhã e lave os seus vestidos. Silotam é uma palavra que traduz de vestes, de roupas. E aqui traduz vestiduras físicas. Mas só que a Haftará dessa semana, Isaías pede um outro tipo de santificação. Ele está ali diante do trono. Ele está vendo anjos descendo e subindo. E o que ele pede? Olha lá, Isaías capítulo 6, verso dessa paraxá. Então me disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito em meio a um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
E é essa brasa viva que eu oro nesse momento para que toque em vocês, que nos toquem, que toque na sua boca, que toque nos seus ouvidos, que toque na sua mente, que limpe toda iniquidade da sua vida, que seja um efeito sobrenatural na sua vida, que essa brasa possa queimar a iniquidade que existe em nós. Isaías 6, 7 ainda diz, e com a brasa tocou na minha boca, e como disse, e eis que ela tocou nos meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o meu pecado foi perdoado. Pessoal, temos brasas ardentes que saem do altar de Deus para o nosso auxílio. E da mesma forma, simultaneamente a esse texto, está acontecendo ali no Gólgota, está acontecendo ali um Gólgota, um dos maiores feitos para toda a humanidade, que é o sacrifício do Messias, o sacrifício de Yeshua, quando ele entrega o seu Espírito, quando ele entrega o sangue, ele derrama o sangue pela minha e pela sua vida. São mesmos efeitos sobrenaturais, pessoal, a gente tem que tomar posse disso. Tome posse desse sangue. Esse nome é aquele por qual todo joelho se dobrará. Atenção, comunidade, esse é o nome do Salvador de Israel. Esse é o Deus, é o Filho de Deus de Israel. Ele é Yeshua. Ele é esse Deus. Ele é o Filho de Deus que tira o meu e o seu pecado. É esse sangue que verte até hoje no madeiro pela minha e pela sua vida. É esse sangue. Esse sangue que trouxe juízo ali quando foi derramado. Lucas 23, 43 diz, vendo o centurião que tinha acontecido, deu glórias a Deus dizendo, verdadeiramente esse homem era justo. Tem um testemunho aqui, pessoal. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, reuniram-se a lamentar, a bater no peito de arrependimento. De arrependimento. Mataram o justo, aquele pelo qual o sangue foi derramado. E não para aí, pessoal. Não para aí. O texto diz que existem testemunhas de grandes feitos ali em Jerusalém, na cidade santa. Olha o que acontece. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Yeshua, entraram na cidade santa e apareceram-se a muitos. Olha só, essas pedras são testemunhas disso. Vai, Israel, e toque nessas pedras, porque essas pedras testemunham desse feito. Corpos de muitos santos ressuscitaram em plena ressurreição de Yeshua. Fatos miraculosos acontecem ali em Israel, pessoal. Fatos miraculosos. E no Êxodo também acontecendo grandes fatos, grandes trovões. Êxodo 19, 11, e eis que estejam prontos para o terceiro dia. O que o terceiro dia diz para mim e para você? Ressurreição. Preparem-se para o terceiro dia. Haverá o terceiro dia, porque o terceiro dia descerá o Eterno aos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e serão marcados os limites. Pessoal, vocês estão vendo dois grandes feitos acontecendo simultaneamente, Gólgota e Sinai acontecendo simultaneamente, e eu vejo aqui que Moisés, em meio a toda essa loucura de fogos, de trovões, ele até se perde um pouco no texto. Vou chamar a atenção para vocês aqui rapidamente no texto, que eu achei muito interessante. Olha lá, vamos ler junto aqui, ó, Êxodo 19, a partir do verso 11. Olha o que o Eterno diz. Estejam prontos para o terceiro dia do Senhor à vista de todo o povo, porque descerá sobre ele o monte Sinai. Moisés, atenção, marque em redor os limites do povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite, todo aquele que tocar no monte será morto. Moisés, escuta isso, Moisés.
Mas nenhum tocará neste, mas será apedrejado, Moisés, flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, Moisés. Atento a isso, Moisés. Quando soar longamente o chofar, então subirão ao monte. Está claro, Moisés, a missão? Está claro. Qual que é a missão que Moisés passa ao povo? Vamos lá. Moisés, então, recebe essa missão de Deus e fala, versículo 14. Moisés, tendo descido o monte ao povo, consagrou ao povo e lavara as suas vestes. E disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. Que isso? Nosso Deus não falou para não chegar em mulher, não, Moisés. Moisés, que é isso? Que é isso? Nosso Deus não pediu, possivelmente ele não estava ouvindo bem. Será que era isso mesmo? Será que ele não estava ouvindo bem o que Deus pediu ali? Ele fala, não, ninguém pode tocar em mulher, mas não foi isso. É para não chegar. Mas no meu espírito, você sabe o que eu acho? O que Moisés estava querendo? Ele estava querendo que o povo de Israel se aproximasse o máximo. Eu acho que Moisés, no seu imenso coração, na sua imensa bondade de apresentar o Deus de Israel a todo Israel, omitiu esses limites. Eu acho que Moisés queria que o povo chegasse até o monte. Ei, venham cá. Mas aí depois o nosso Deus chama a atenção dele. Pela segunda vez, nosso Deus fala, Moisés, santifica o povo e não esquece, o povo não pode passar pelos limites. Aí, logo após o capítulo, Moisés desce e dá essa ordem. Mas o que é importante a gente entender é que o contato com o sobrenatural, pessoal, é o dia a dia de Israel. É o dia a dia. Esta é um pouco desse sobrenatural que nós temos que viver. Nós temos que viver o milagre dia a dia. Então, esse contato com o sobrenatural, que às vezes pode parecer muito grande, estou falando de grandes feitos, estou falando aqui de trovões, estou falando aqui de fogo descendo do céu, estou falando sobre tudo isso, mas o que o Eterno, de fato, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, mas Ele quer falar aos seus ouvidos de maneira suave. Você precisa ouvir a voz de Deus. É assim que o Eterno deseja. E vamos lá. E o monte Sinai fumegava. Grandes feitos aconteceram ali, pessoal. O monte Sinai fumegava, porque todo apareceu sobre ele, e o Eterno em fogo subiu em fumaça como fumo de fornalha, estremeceu muito, muito o monte, e o som do chofar foi andando e aumentando sobre muito. Pessoal, um mistério aqui também, que eu não encontrei comentários rabínicos, nem no Talmud, esse andar do chofar. Imagina, o chofar andava. O chofar andava ao derredor desse monte, anunciando. O chofar anunciava com um grito alto. E em meio a isso tudo, Moisés falava a Deus e Deus respondia por meio de trovões e o povo ouvia. Pessoal, sem microfone, sem efeito nenhum. Sem efeito nenhum. Podemos dizer que toda a história espiritual da humanidade nada mais é senão um interlúdio entre a revelação do Sinai e o Gólgota. Não sou eu que estou dizendo isso. São comentários rabínicos. Existem dois movimentos. Um é o movimento do Sinai, a revelação do Sinai, que marca completamente a terra, e a outra é a era messiânica, que já foi inaugurada. Já foi inaugurada. E a época messiânica, o Gólgota, quando todos os povos da terra reconhecerão o Deus único e o servirão. Esse é o feito sobrenatural. Agora, pessoal, como nós estamos presenciando aqui um casamento, estou vendo um casamento de uma noiva com o Eterno. Já estou vendo, antecipando os meus olhos espirituais aqui, um tempo que está bem próximo, pessoal. O que nós estamos simulando aqui é um casamento que vai acontecer na prática. O Messias não tarda em vir. Não tarda. Essa é a nossa crença. Então vamos aqui aos termos do contrato. Né? Estamos falando aqui de uma questão muito
muito espiritual, agora vamos para o lado prático. Vamos aos termos do contrato. Primeiro termo do contrato diz: eu sou o eterno teu Deus, que te tirei do Egito, da casa dos escravos. Pessoal, esse é o primeiro mandamento, não é? Deste mandamento descendem todos os outros. Se o eterno não é o teu Deus, se o eterno Deus de Israel, que é o mesmo Deus de Yeshua, que é o mesmo Deus a qual Yeshua presta conta, entrega o reino, se o eterno Deus não for o seu Deus, a aliança se desfaz imediatamente. Não adianta descer os próximos, não adianta. Esse é o primeiro, intocável e imexível. O eterno é um, o eterno é o teu Deus. Percebe? Olha a pessoa do discurso. Vosso Deus, não é o Deus de todo Israel, é o teu Deus. É o Deus daquele a qual se reconecta. E tem mais um mistério aqui nesse versículo. Eu sou o teu Deus, o eterno, que te tirei das cargas do Egito. As duas coisas estão no mesmo plano, pessoal. Se o eterno não é o seu Deus, de nada vale. Agora, se o eterno ele não te tirou do Egito, também de nada vale. Entendem? As duas estão aqui relacionadas os dois mandamentos. É um mandamento em duas características muito importantes. Por isso que a Páscoa é a celebração mais importante, é o elemento identitário mais importante de toda a igreja, que se chama por esse nome do Eterno. Toda a igreja precisa se reconectar ao Deus, ao Eterno. Aquele Deus que nos tira, aquele Goel, aquele que é o libertador. Nós precisamos ter o libertador, pessoal. Precisamos ter o antes e o depois. Você precisa saber quem você era. Você precisa saber quem você era para dar graças e glórias ao sangue de Yeshua vertido no madeiro pela minha e pela sua vida. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás nenhuma imagem, escultura, figura, ainda do que há em cima nos céus e abaixo da terra, e nas águas e debaixo do mar. Tem alguma coisa em dúvida aqui? Nenhuma dúvida, nenhuma imagem, nenhuma escultura. Não te prostrará diante delas, nem os servirás, pois eu sou o eterno, teu Deus, Deus zeloso, Deus quiná, que visita a iniquidade dos pais sobre a terceira, dos filhos sobre a terceira e sobre as quartas gerações, aos que me aborrecem, faço misericórdia até 2000 gerações daqueles que me amam, os meus mandamentos. Pessoal, completamente detalhado esse mandamento, está muito detalhado, não tem desculpa, está detalhado, está claro. Não jurarás o nome do Eterno teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno a que jurar o seu nome em vão. Por isso que pela tradução judaica, o nome santo do Eterno se perdeu a tradução, graças a Deus por isso, que a entoação do nome, a dicção do nome foi perdida, por isso que pela tradição nos chamamos de Eterno, de Adonai, de Senhor, é por causa desse mandamento. Olha lá, estejas no dia de Shabat, bem dissecado, bem escamuchado, bem detalhado, olha lá, 6 dias trabalharás e fará a tua obra, e no 7º dia é Shabat do Eterno. Tá bom. 7º dia é Shabat do Eterno. Pessoal, mandamento que é excepcionalmente detalhado, preste atenção, pay attention. Existem aqui detalhes, o Eterno não faz isso com todos, não faz. Olha lá, teu Deus, não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu animal, o peregrino que estiver em meio a tuas cidades, porque em 6 dias fez o Eterno Deus os céus e a terra,
o mar e tudo o que há neles, e repousou no sétimo dia. Portanto, abençoou o Senhor o dia de Shabat e o santificou. Está dissecado esse mandamento. Está dissecado, para que não haja dúvidas. E é algo que mais gera dúvida. Como pode haver dúvida a respeito desse dia? Como pode? Quinto mandamento: honrarás o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra, que o Eterno teu Deus te dá. Esse mandamento também, a honra, é traduzida aqui literalmente por sustento financeiro, principalmente em meio à convalescência, em meio à velhice. É literalmente isso, pessoal, honrar nesse sentido de prover. Os nossos pais nos proveram até aqui, e a partir desse ponto nós somos os provedores dos nossos pais. Isso é mandamento. Sexto mandamento: não matarás, em termos de não assassinarás. Não adulterarás. Carece de detalhes, mas ao longo de toda a palavra existem vários detalhes a respeito disso, do adultério. Não furtarás, aqui também é um termo muito interessante de não sequestrar, né? O furto está ligado ao sequestro, seja de bens, seja de pessoas, em espécie nenhuma. Agora, esses dois aqui eu queria me concentrar aqui para a gente quase já ir finalizando, que é interessante. Olha lá: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não responderá como testemunha em mentira contra o teu próximo. Esses dois últimos mandamentos se inserem uma figura interessante aqui, que é o próximo. Né? O próximo. E interessante a gente pensar que o próximo é o irmão. Quem é o próximo? A quantos quilômetros esse próximo está de nós? Por quê? Porque quando o mandamento está dizendo para não matar, precisa falar que é o próximo ou precisa falar que é o irmão? Não precisa. Não matar. Quando fala adulterar, é para não adulterar com o irmão ou com o próximo? Não tem explicação, mas aqui não precisa. Não precisa. Agora, esses dois últimos, o Eterno começa a dar um elemento aí que eu vou comentar com vocês, algo interessante. O teu próximo, então, não responderá como testemunha de mentira contra o teu próximo. Então, tribunais que são forjados em meio à mentira, o Eterno condena no seu tribunal, não no tribunal de homens, mas no seu tribunal haverá condenação. E o último mandamento, que é muito interessante também, que é: não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, teu servo, tua serva, seu boi, seu asno e tudo o que seja do seu próximo. Olha, então aqui eu vou consolidar o nosso ensino. É interessante esse último mandamento, porque quando nós não cobiçamos nada do nosso próximo, entendemos que esse próximo está num campo próximo de visão, né? Não é a grama do vizinho não é mais bonita? Mas por quê? Porque ele é seu vizinho, ele é o seu próximo, ele está do seu lado. Se ele estivesse a centenas de quilômetros de você, você não conseguiria ver a grama, a mulher, o gado, o carro, a roupa, você não conseguiria ver nada do teu próximo. Então, do próximo que está do seu lado, não cobice nada dele. É isso que está dizendo, não cobice. Agora, qual será a nossa motivação para ter as coisas? O sentido de moda, pessoal, é muito disso, não é? Fulana está usando aquilo, que bonito, não é? Então, aqui, eu imagino que o Eterno, ele está pedindo uma conexão maior nossa com ele. Porque ele não é o nosso Pai. E nós devemos pedir ao nosso Pai que nos dê as coisas. Né? Nada que seja do próximo. Nem o boi, porque o boi é do próximo, não é meu. A roupa é do próximo. Eu queria tanto ter aquele corte de cabelo da irmã. Não, aquele é o corte de cabelo da irmã. O Eterno, quando nos limita a isso, ele pede: venha a mim,
Vem, clame por mim, tudo o que você precisar, que eu te darei. Tudo. Então, é um entendimento muito particular que eu tenho desse último mandamento. Mas a pergunta não quer calar. Quem é o meu próximo? Ai, ai, ai. Quem é o meu próximo? Vocês se lembram dessa pergunta? Quem faz uma leitura cuidadosa do Novo Testamento vai se lembrar que Yeshua foi perguntado a respeito disso. Quem é meu próximo, mestre? Muito interessante, pessoal, essa pergunta, como que o nosso grande Rabi, Yeshua HaMashiach, ele discernia a respeito das coisas da lei, que vamos fazer aqui hoje, o que é chamado de halahá, não é? Halahá é essa interpretação. Olha que interessante. Quem é meu próximo? Essa pergunta foi realizada para Yeshua a respeito do resumo da lei. Essa pergunta foi realizada em 3 ocasiões no Evangelho. Foi realizada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em três evangelhos. Em Mateus, qual que foi a pergunta? Foi feito lá, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Yeshua responde, Deuteronômio 6, 5, e Levíticos 19, 18. Amarás o Senhor, teu Deus, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua responde, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ótimo. Próximo passo, Marcos. Marcos capítulo 12, verso 28 diz, qual é o principal de todos os mandamentos? Percebe? A pergunta, ela se difere um pouco nas nuances. Qual que é o principal? Qual que é o principal? Qual que é o grande mandamento? E o escriba responde novamente os mesmos versos, e o escriba confirma para Yeshua que estes 2 mandamentos excedem a todos os holocaustos e sacrifícios, porque ele faz uma citação a Oséias capítulo 6 e 6. Oséias capítulo 6 e 6 diz, porque misericórdia eu quero e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então aqui está claro, está tendo um alinhamento aqui, o escriba está sabendo e o Yeshua está respondendo no mesmo instante. Mas em Lucas, a pergunta foi diferente. A pergunta foi diferente. Não foi perguntado qual é o resumo da lei, não foi perguntado qual que é o maior mandamento da lei, mas foi perguntado algo importante. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Yeshua à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ai, o que farei? O que farei com os meus braços para ser salvo? O que eu preciso observar para ser salvo? Meus irmãos, nenhum rabino do mundo, nenhum, dirá que a lei te salva. Nenhum. O que nos salva é a graça redentora do Mashiach vertido ali na cruz. É aquele sangue que nos dá a remissão de pecados. É essa que é a graça incomensurável do nosso Deus. Mas que pergunta é essa? Isso aí dá um nó na cabeça dos teólogos. O que eu preciso fazer para ser salvo? É uma pergunta que até os dias de hoje ainda se fazem. O que eu faço? O que eu faço para herdar a vida eterna? Uma resposta de Yeshua, fora do contexto, seria assim, vamos pensar nos dias de hoje? Meu irmão, levante a mão, me aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, e tenha os seus pecados. Por que Yeshua não fez isso? Ou melhor, se arrependa dos seus pecados. Yeshua não disse isso. De onde que foi criado isso? De onde? Yeshua não responde dessa forma. Então Yeshua lhe perguntou, o que está escrito na Torá? O que você interpreta? Como que você entende? Como que essa lei é para você? O que você entende de tudo isso que você ensina, ó escriba versado? O que você está entendendo disso tudo? A isso ele respondeu,
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual que é a resposta que Yeshua dá para esse escriba? Está certo. Faz isso e viverás. Ponto. Faz isso e viverás. Como assim, Senhor? Como assim? É só isso? É. Faça isso. Exerça o amor. Exerça o amor. Para onde quer que você vá, exerça o amor, porque isso te garante a vida eterna. Se não bastasse por aí, né? O que nós entendemos de Torá? Por que a Torá é a carta de amor de Deus para nós? Porque a Torá é a lâmpada. Porque a Torá, ela te guia para o caminho da vida eterna, pessoal. A Torá é esse aio, é essa orientação que te fala para você, ora vá para a esquerda, ora vá para a direita, mas continue reto. Não saia do meu caminho. Essa é a Torá. A Torá é a instrução. É por isso que ela é importante. Yeshua jamais atirou. Yeshua jamais tirou um tio da Torá, porque ela é importante para mim, ela é importante para você. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. E tu, Timóteo, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quê? O aprendeste de que, desde a infância, sabes as sagradas escrituras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Yeshua. Isso é a Torá, pessoal. Essa é a Torá. Olha que tesouro que está escondido há séculos e séculos. Há séculos e séculos. Como pode o salmista, no Salmo 119, gastar a maior parte do seu tempo em adoração a essa lei? Como pode? Leia o Salmo 119. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Percorrerei, versículo 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, está vendo? Quando me alegrares ao coração, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, seguirei-os até o fim. Vocês estão percebendo o caminho que é a Torá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para os meus caminhos. Essa é a palavra de Deus que Yeshua está ali diante daquele escriba dizendo, é isso, entenda isso. Ela te dá a direção. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a pergunta ainda acontece. Quem é meu próximo? Vamos ficar de pé, por gentileza? Vamos ler esse texto. Já estamos caminhando para o final. E o que diz o texto? Nós temos aqui a parábola do bom samaritano, né? Que é muito importante ser lida para que a gente possa compreendê-la de fato. E eu vou ler aqui para vocês. Ele, porém, querendo justificar-se, ele quem? O escriba, perguntou, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Aqui tem um detalhe. Descer de Jerusalém dá uma dica que poderia ser um israelita, né? Porque geralmente o israelita já está em Jerusalém, então, para descer. É uma dica. Então, descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores. Atenção, esse homem não era pobre, esse homem existia bens que foram roubados, vamos entender, aos quais, depois de tudo lhe roubarem, está vendo, ele tinha bens, e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote, está vendo? O sacerdote também desce de Jerusalém, descia um sacerdote por aquele mesmo lugar, vendo-o, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou ao largo.
Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Este homem começa a gastar aquilo que ele tem com esse homem. E colocando sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Pergunta de Yeshua: qual desses 3 te parece ter sido mais próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Yeshua lhe respondeu: vai e procede com a mesma misericórdia, porque eu não quero sacrifícios, eu quero é misericórdia, coração circuncidado, eu quero ver sangue no peito, de coração que se derrete diante da causa do meu próximo. É isso que Yeshua está dizendo. O que se conclui? Ao total, a Torá corresponde a 613 entre mandamentos, estatutos e ordenanças. Rabino Mateus tem vários estudos fantásticos na TV Sião. Por favor, assistem. Ele tem um estudo que faz a decomposição de todos os mandamentos em ruquins, estatutos e ordenanças. Desses 613, qual é o afunilamento? Podemos chegar em 10, não é? As 10 palavras que o Eterno disse a Moshe no Sinai. E desses 10, afunilamos para mais 2, dos quais amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que se conclui disso tudo? Que o resumo de toda a lei é o amor. O resumo de toda a lei é o amor. Você quer saber como amar o seu próximo? Leia na Torá. Você quer saber como você vai amar, vai zelar pela comunidade onde você vive? Leia lá, está escrito na Torá. Como que você deve amar a sua esposa, a sua mulher? Leia lá, está na Torá. Como eu vou amar aquele que me persegue? Está escrito na Torá. De modo, pessoal, que o resumo de toda a lei é o amor. E o poder sobrenatural de Deus somente pode manifestar em nós quando o amor está em nosso meio. Restauração já. Urgente, urgente, restauração já. Amém. Aleluia, aleluia. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.